E agora nós vamos com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre a Lei número 13.026, de 21/5/2008, que institui o Dia do Herói Policial Militar. Sobre esse assunto, eu recebo presencialmente aqui nos estúdios da Rede Alesp o deputado Castelo Branco, do PSL. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é uma honra e um privilégio novamente estar aqui com todos vocês, esse público querido de mais de 500 mil pessoas que prestigiam a rede de comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo, no estado mais populoso do Brasil. Obrigado. Exatamente, deputado. Nós que agradecemos. Hoje, 10 de maio, é um dia importante, o Dia do Herói Policial Militar. Uma lei estadual foi originada por um projeto pelo ex-deputado Fernando Capês. Como o senhor vê a importância dessa lei, deputado? Olha, coincidentemente hoje também é o Dia da Cavalaria, né? Então a todos os cavalarianos do Brasil, a nossa melhor continência. E o tema não poderia ser mais atual e mais oportuno. O Dia do Policial Militar que tomba em combate, que dá a sua vida pela população, que sacrifica a sua família por um ideal maior. Haja vista os acontecimentos recentes no Rio de Janeiro, uma tomada de posição importante das tropas especiais lá no Rio de Janeiro contra o narcoterrorismo, que vitimaram mais um policial em ação. A data é 10 de maio de 1970, com a morte de um jovem tenente chamado Alberto Mendes Júnior, que faleceu brutalmente assassinado pelos terroristas de esquerda que naquela ocasião o mataram. O tenente Mendes, como era conhecido, o português, que era o apelido dele, foi morto a coronhadas, em silêncio, numa madrugada, deu sua vida pela sua tropa, porque houve uma troca de reféns. Então ele se colocou à disposição e eles liberaram então 8 soldados. Foi uma emboscada e depois, para que ele não denunciasse a posição, foi brutalmente assassinado o tenente Mendes. O seu enterro teve mais de 100 mil pessoas na época. O corpo só foi encontrado 4 meses depois. Então, em homenagem ao Mendes, todos os policiais que tombam em combate, hoje, 10 de maio, a gente comemora estes heróis que dão a vida pela sociedade. E os números são grandes, viu? Para você ter uma ideia, apenas para pegar 2020, que não foi a nossa pior estatística, hein? No Brasil já morreram 198 policiais, né? Ou em serviço ou fora de serviço. Isso só esse ano ou foi ano passado? Ano passado, 2020. Tá. 2021, as estatísticas estão rolando. Que foi um ano atípico, que tivemos uma pandemia, teoricamente menos, né, ações. E mesmo assim, 200 homens se foram. Muito alto. Sendo que nós dividimos entre estar em serviço ou fora de serviço. E fora de serviço são as vinganças. É o crime organizado que vai atrás do policial para se vingar dele. Ele cumpriu sua missão, ele arriscou a sua vida e no dia de folga ele é pego traiçoeiramente e assassinado de forma vil. Dados para você, população, saber. Brasil, 198 policiais mortos, 140 fora de serviço e 58 em serviço. Estado de São Paulo, foram 49 policiais mortos no ano passado. Rio de Janeiro, 44. Quer dizer, São Paulo passou o Rio de Janeiro, o que prova que o crime organizado está presente no estado de São Paulo e precisa ser tomada uma posição urgente. Ainda no tema, policial militar, você é um herói. A nossa sociedade deve muito a vocês. Somos o estado mais populoso da federação, com 46 milhões de habitantes, fora a população flutuante, que dependendo do ano passa de 15 milhões. Somos um corredor de tráfico de drogas, um dos maiores do mundo. Temos a maior população jovem do Brasil e o policial militar, cujo efetivo hoje chega a 100 mil pessoas. É um exército, né, paralelo, um exército de policiais militares que sacrificam as suas vidas, que arriscam as suas vidas diariamente para salvar você, cidadão de bem. Agora, deputado, eu acho interessante a gente fazer uma pergunta e uma analogia. O senhor oficial
do Exército, né? Eu gostaria que o senhor contasse um pouco da história, né? Da importância do Exército na criação da Polícia Militar. Olha, o Exército é o pai da Polícia Militar, a gente considera um grande filho, grandes filhos, né? A história começa no Exército Colonial Português, que ocupou o Brasil, um país de dimensões continentais, gigante, difícil manter o território. Quando o Brasil se independeu, a independência, o Brasil Império, houve a necessidade de você deixar pelotões para guarnecer as cidades mais importantes. Esses pelotões, com o tempo, foram se chamando de forças públicas, porque eles tinham que pegar pessoas da sociedade para fazer a defesa daquela localidade. Com o fim do Império e início da República, as províncias, como eram chamadas, que depois seriam os estados, vieram a ter sua própria polícia, porque o Exército já não dava mais conta de tomar conta de tanto espaço, de tanto território. E assim nasceram as polícias militares. A Polícia Militar, particularmente do estado de São Paulo, foi uma das que teve uma das histórias mais bonitas e mais brilhantes. Não vai dar tempo de contar no programa de hoje, mas ela nasceu desse embrião do Exército e se tornou hoje o que eu considero a Polícia Militar mais competente, mais eficiente do Brasil. Agora, deputado, o senhor citou, né, a Polícia Militar mais competente e mais eficiente do Brasil. Eu quero que o senhor dê aí um panorama para o nosso telespectador, né? Na sua visão, como é que o senhor vê hoje o trabalho da Polícia Militar? E eu vou entrar num outro ponto que o senhor vai emendar na sua resposta, como o policial militar é valorizado hoje no estado de São Paulo. O policial militar é respeitado pela população, faz um serviço que ninguém faz, arrisca a sua vida de maneira que ninguém arrisca, junto com os bombeiros. Agora, precisa ser mais valorizado pelo governo. Para o senhor ter uma ideia, o Brasil tem 27 estados, portanto, 27 polícias militares estaduais, incluindo a do Distrito Federal, que eu chamo de Polícia da Ilha da Fantasia, porque é um caso à parte. Ora, o estado mais rico, o estado mais populoso, o estado que tem mais ocorrências, que tem mais crimes, que, como eu disse há pouco, é corredor de tráfico de drogas, tem a 23ª polícia mais mal paga. Tem alguma coisa errada. A primeira coisa para valorizar o policial, ele receber um salário digno para ele e para a família dele, ele ter uma boa capacitação profissional, que aqui o policial tem, um bom preparo e uma boa legislação que o ampare. Infelizmente, desse tripé, hoje a polícia só tem o seu bom preparo e sua boa competência profissional. O salário é muito ruim comparado com a sua missão e com os outros estados, né? E não tem a legislação compatível. A legislação brasileira é muito ruim e protege mais o bandido do que o policial. Agora, deputado, gostaria nesse 10 de maio que o senhor deixasse uma mensagem para todos os policiais militares que nos assistem nesse dia tão importante. Olha, para você, família militar, que perdeu o seu pai, a sua mãe em combate, eu queria que você soubesse que ele vive dentro de você. O grande legado dele é que você, que um dia vai crescer, seja um oficial do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, que seja um policial, né, que seja um cidadão de bem e que faça valer o legado do seu pai que sacrificou a sua vida por uma sociedade melhor. Deputado, aproveitando a sua presença nessa segunda-feira nos estúdios da Rede Alesp, o governo de São Paulo anunciou aí medidas, né, na última sexta-feira de flexibilização dos setores econômicos, né, devido a uma queda aí no número de mortos, internações na UTI. O que o senhor acha dessas medidas e qual que é a sua visão, né, sobre esse modelo aí de fechamento? Como o senhor, qual o prisma que o senhor analisa essa questão? Já era a hora de abrir. Todos sabem o meu posicionamento. Eu sempre fui a favor da menor restrição possível, fui contra o lockdown. Hoje está se mostrando estatisticamente, academicamente, que não foi saudável. Existem vários trabalhos científicos dizendo que o lockdown não funcionou. Eu falava isso desde o início, porque aí nós tivemos dois problemas. O problema da doença, que foi muito triste e que ceifou vidas preciosas nossas, de grandes amigos nossos,
que é um imponderável do destino. Ninguém imaginava que um negócio desse fosse acontecer. E o outro era o problema econômico. E todo o fechamento do negócio, do comércio, da indústria, impedindo a população de trabalhar, agravou, na minha maneira de entender, o problema do Covid. Então, eu vejo com bons olhos a flexibilização e a abertura para que as pessoas possam, de direito e de fato, trabalharem. O paulista gosta de trabalhar, nós precisamos trabalhar, precisamos retomar a vida com cautela, com segurança, com as medidas profiláticas e de vigilância sanitária. Não estamos falando outra coisa. Álcool gel, máscara, enfim, distanciamento, mas precisamos trabalhar. Agora, deputado, outra questão, e eu sei que no seu mandato o senhor está bem atento a essas questões da educação e a volta às aulas presenciais. Como é que o senhor analisa esse cenário que o Estado de São Paulo é bastante polêmico, muita discussão, né? Uns acham que não deve voltar pelas questões sanitárias, outros acham que deve voltar. Eu quero a opinião do senhor sobre isso. Olha, eu sou absolutamente convicto de que as escolas são um serviço essencial à sociedade. A esperança da colheita reside na semente. Você só vai colher aquilo que você plantar. Uma sociedade melhor só com educação. A educação, salvo aqueles 90 dias lá de 2020, que foi o susto da sociedade para saber o que estava acontecendo, as escolas deveriam ter sido o primeiro segmento a abrir, né? E os professores, evidentemente, nossa tropa de frente, a profissão mais importante do Brasil, né? Também com as suas medidas de segurança, mas a escola não deveria ter fechado. Eu fico feliz que as escolas estejam retomando. Houve prejuízo, sim, e grande a essa geração. Vai dar trabalho para recuperar esse praticamente aí 1 ano e meio que as crianças ficaram fora da escola, mas eu sou muito favorável à retomada das escolas. Lugar de criança na escola e agora. Deputado, uma última questão, é importante a gente aproveitar a sua visita aqui aos estúdios da Rede Alesp. O Ministério da Saúde aí tem avançado na vacinação contra a Covid-19. Como é que você analisa esse processo? Qual que é a sua opinião? Vacina é um dos elementos importantes no combate à Covid. Faz parte aí da pauta de soluções. O Brasil saiu sim na frente na época. Eu estive com o então ministro Pazuello tratando do assunto. O Brasil foi cauteloso nas vacinas, não podia errar, porque senão sairia pior a emenda do que o soneto. Ou seja, as consequências de uma má vacinação seria pior do que a não vacinação. Mas a vacinação está avançando, há uma perspectiva muito boa nos próximos 45, 60 dias, de que a gente vai ter, com essa imunização em massa, saído desse pesadelo que foi a Covid. Deputado Castelo Branco, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Força e honra, e ao policial herói, policial federal, policial militar, policial civil, você que está na linha de frente, a nossa melhor continência. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o deputado Castelo Branco, do PSL, que participou do Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira.